não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Isso quer dizer, por exemplo, é como o sujeito que está lá se queixando que a mulher o abandonou, né? Ele está lá chorando, etc, etc. Mas depois você descobre que ela abandonou, porque quando chegou em casa encontrou ele com outra na cama, então ela foi embora. Tá certo? Então, aí você fica sabendo, né? Você parte do estado que ele expressou, tá certo? Para a descrição correta da realidade que gerou esse estado. O estado continua sendo válido em si mesmo, né? Quer dizer, ele é verdadeiro em si mesmo, mas enquanto expressão do estado interior do indivíduo, e não enquanto descrição da realidade. O negócio das famosas funções da linguagem do Karl Bühler, ele está na clave expressiva, e não na clave descritiva, na clave nominativa. Então nós temos que passar o discurso dele de uma clave para outra. Quer dizer, o indivíduo nos diz o que está sentindo, mas nós queremos saber por que ele está sentindo, da onde surgiu este sentimento. E daí nós entendemos a situação inteira. Agora, se ele nos esconde os fatos, então é porque ele está querendo nos impor o seu estado interior como se fosse ele mesmo o único fato. Então ele está querendo nos dominar psicologicamente. Está compreendendo? E muitos filósofos fazem isso. Ora, isto é precisamente o que não acontece com a filosofia antiga. Isso não acontece com Platão e Aristóteles jamais. Eles não estão escondendo nada. Nada, 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 nada. Quer dizer, a realidade da experiência da qual eles partem, ela, por assim dizer, ela transparece a todo momento através dos diálogos de Platão, dos textos de Aristóteles, etc, etc. Quer dizer, você sabe do que eles estão falando. Então, claro que eles podem errar, mas uma coisa é você errar, outra coisa é você camuflar. Está compreendendo? Toda a filosofia dessa época de Descartes é muito marcada por camuflagem. Tá certo? Por ser, entre outros motivos, pelo seguinte, porque é a época de surgimento da chamada ciência moderna. A ciência moderna quer transpor todas as discussões para um terreno neutro onde tudo possa ser resolvido mediante observações e medições, tá certo? E nós podemos nos perguntar por que eles queriam fazer isso, se todos os fundadores da ciência moderna eram também ocultistas, alquimistas, magos, gnósticos, etc, etc. Tá certo? Então, você vê que em grande parte o surgimento da ciência moderna é uma camuflagem. Né? As experiências reais, tá certo? Não correspondem, vamos dizer, não estão transpostas plenamente na linguagem final. Há uma seleção e uma seleção da seleção, e no fim sobra só um terreno muito delimitado, tá certo? E eles não admitem que você que você discuta as coisas fora desse terreno, tá certo? Então, quer dizer, não é possível escrever a história nem da ciência nem da filosofia moderna sem escrever ao mesmo tempo a história da camuflagem, a história da empulhação, etc, etc. Quando acontece o que aconteceu com Newton, por exemplo, né? Que, aliás, foi o economista John Maynard Keynes que descobriu os escritos, né,
mágicos alquímicos de Newton, que eram em volume 20 vezes maiores do que os seus escritos de física. Né? E que de início aquilo pareceu apenas que era uma esquisitice de Newton, mas à medida que foram estudando, eles foram vendo a articulação profunda que havia entre as concepções mágico-alquímicas e concepções teológicas de Newton e a sua física. Né? E hoje se sabe que não é possível compreender a física de Newton isolando-a de todo este contexto. No caso, não foi Newton que escondeu. Ele não escondeu nada, tá certo? Mas os seus sucessores sumiram, né, com esses escritos. Assim como a gente sabe, tem a história da irmã de Nietzsche, né, que escondeu lá uma série de escritos de Nietzsche que mais tarde apareceram. Né? Então, onde existe essa camuflagem, você você entrar numa discussão filosófica assim concebida é você aceitar um jogo de cartas marcadas, é você aceitar ser manipulado. Isso aí a gente não pode aceitar de jeito nenhum. Você tem que saber, peraí, do que você está falando realmente, qual é a experiência real da qual você tira isto. Tá certo? Não que o sujeito precisa a todo momento estar contando a sua biografia, não é isto. Tá certo? Mas a coisa tem que ser exposta de modo que a experiência subentendida ou seja narrada ou seja facilmente imaginada. Mas quando o indivíduo se refere, por exemplo, a experiências que são comuns a toda a humanidade, tá certo? Então ele não precisa ficar narrando aquilo, não precisa se referir concretamente aos fatos, porque você, ao ler o nome do conceito, você já sabe do que está falando. Então, por exemplo, quando Aristóteles define, vamos dizer, os animais como seres vivos que têm um movimento próprio, ele está falando de uma experiência que todos nós sabemos. Nós sabemos que as árvores não se deslocam, mas que os gatos, por exemplo, eles andam, sem que você tenha que tirá-los do lugar. Então Aristóteles não precisa dizer, olha, eu tinha um gato que era assim, assim, assim. Não precisa se referir ao elemento biográfico, porque ele é facilmente reconstituível. Mas, por exemplo, quando Newton fala da eternidade do movimento, quando nós sabemos que, veja, eternidade e movimento são termos contraditórios. Uma coisa que é eterna não tem movimento nela, ela transcende o movimento. Ele usa uma expressão contraditória, movimento eterno. Será que Newton é burro? Não. Então ele quis dizer alguma outra coisa. Que coisa? Você só vai encontrar explicação para isso nas teorias teológicas de Newton. Tá certo? E, no entanto, ele usa aquilo no livro Princípios Matemáticos da Ciência da Filosofia Natural. Ele usa isso como se fosse apenas um artifício descritivo. Quer dizer, um conceito que em si não tem importância, mas que é usado para facilitar as medições. É assim que ele apresenta. E todo mundo que estuda física usa exatamente assim. E diz, mas o restante da física de Newton não é afetado por isso. Eu digo, sim, o restante não é afetado, e foi feito para não ser afetado. Quer dizer, tem ali um truque na porta de entrada, que se você aceita o truque, daí para diante o resto decorre tudo logicamente. Só que é o seguinte, você não sabe do que Newton está falando. E, na verdade, a ideia do movimento eterno não é apenas um recurso convencional que ele usou para facilitar medições. Não é. Reflete toda uma especulação teológica que ele faz. Só que nós temos que cavar por trás do conceito para saber do que ele está falando. Quando acontecem essas coisas, geralmente há de alguma contradição lógica que chama a atenção do leitor atento. Mas o leitor atento é muito pouco. São muito poucos. Então a maioria lê esse negócio, movimento eterno, e passa adiante, passa batido ali. Né? Só uns 2 ou 3 é que pensam, espera aí, a expressão é autocontraditória. Aí tem algum problema. Não é isso? Quer dizer,
o que é eterno transcende tempo. O que transcende tempo não pode ser medido temporalmente. Não é isso? E o movimento que não tem referência temporal não pode ser um movimento. Tem alguma coisa errada aí. Tá certo? Então, não se trata de contestar Newton. Newton não está errado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui. Ele está criando um edifício que pode ser aceito nos termos da ciência moderna, que ele está ajudando a conceber, mas que esconde um outro edifício muito maior que você acaba engolindo na hora que você aceita aquele. Está compreendendo? Quando você vê ao longo do desenvolvimento da ciência moderna o grande número de cientistas que estiveram envolvidos em negócios ocultistas, gnósticos, etc., né? Culminando desses famosos gnósticos de Princeton, que fala o livro do Raimundo Royer, né? Ou no caso de Charles Darwin, que elabora toda uma doutrina científica em cima de uma doutrina esotérica do avô dele. E você começa a escavar, você descobre que existe, né, universos inteiros de ocultismo por baixo disso. Então, bom, é uma precaução elementar você saber que o universo definido, recortado pela ciência moderna, não existe. Ele é apenas um universo de discurso, elaborado em cima de uma experiência real que ele encobre. É isso? Então, isso aqui é para dar... Eu estou só dando um exemplo, tá certo, de como, vamos dizer, a formação imaginativa é importante para você entender isso. Assim como, vamos dizer, para você... Toda investigação desse tipo é uma investigação de tipo histórico. Porque você está perguntando o que se passou efetivamente. Quer dizer, qual é a origem, qual é o fundamento existencial das doutrinas que nós estamos discutindo. Tá certo? Na maior parte dos casos, você não tem os dados à mão. Você pode até descobri-los depois. Mas se você não faz imaginativamente a especulação e a hipótese, você não vai descobrir nada no fim das contas. Quer dizer, você tem que transformar, vamos dizer, o filósofo que está te apresentando uma doutrina esquisita. Note bem, quando eu digo esquisita, não quer dizer uma coisa que seja inusitada para o senso comum. A coisa pode ser inusitada para o senso comum, isso é inteiramente correta e translúcida em si mesmo. Estou dizendo uma coisa que é incongruente com ela mesma, como, por exemplo, a dúvida integral. A expressão dúvida integral, ela é autocontraditória. Então, ela não pode... Se você aceita isso na primeira, como a maior parte das pessoas aceita, como se fosse uma coisa óbvia, tá certo? Você entrou dentro de um teatrinho mental onde tudo funcionará como o autor quer que funcione. E você terá que, por assim dizer, obedecê-lo. Você vai ter que jogar de acordo com as regras dele. Tá certo? E aí não se trata propriamente de filosofia. Aí é uma espécie de adestramento animal. Você está como um domador que está querendo adestrar os seus pensamentos para que você pense exatamente daquele jeito. Tá certo? Não que todo filósofo não queira que você pense daquele jeito, mas sim, mas alguns querem que você pense daquele jeito porque aquilo vem da realidade. E outros querem porque eles querem apenas que você seja igual a eles. Tá certo? Frequentemente, para justificar suas próprias deficiências. Você não se pode negar que Descartes foi um sujeito verdadeiramente obcecado pela figura do demônio o tempo todo. E ele quer que você fique assim também. Agora, por que ele quer isso? Com que direito? Quais são os títulos que ele apresenta para isso? O filósofo tem direito de argumentar em nome da realidade. Ele não é superior à realidade, ele é apenas mais um sujeito que, dentro de um esforço humano milenar para dar alguma inteligibilidade à realidade, está lá acrescentando o seu pedacinho. É só isso que ele está fazendo. Ele não pode criar um outro mundo, né, no qual ele vai botar você ali dentro. E é isso que esses camaradas fazem, é isso que Descartes faz, é isso que Kant faz. Né? Dizendo, o mundo não é como você o viu, não é como toda a humanidade viu, o mundo é do jeito que eu estou dizendo. Então, do jeito que começa essa conversa, você está com treta, tá entendendo?
A primeira coisa, a primeira providência que um filósofo tem que fazer, ele tem que validar a experiência comum e geral. Ele tem que validar, ele não pode superá-la. Ele pode torná-la mais inteligível. Mas ele pode superá-la intelectualmente, no sentido de que a experiência é opaca e ele vai torná-la translúcida. Nesse sentido, sim, mas não ele não pode superar a substância da experiência. Ele não pode dizer a humanidade inteira viu errado e só eu que vi certo. Não é isso? Mesmo porque um filósofo não pode esclarecer todas as questões que surgem da experiência. Ele vai esclarecer uma ou duas. Então isso quer dizer, todas as explicações que ele dê sobre este ponto, aquele ponto, se fundamenta numa infinidade de conhecimentos de senso comum que ele vai continuar aceitando durante a sua discussão. Tá certo? E quando pretende ir além disso, naturalmente faz besteira. Né? Como o Sir Arthur Eddington, que dizia assim, o que vocês estão vendo aqui parece uma mesa, mas isso é uma ilusão, porque na verdade isso aqui é um aglomerado de átomos. Não? Ninguém levantou e disse, professor, que coisa engraçada, porque isso que encarado numa certa escala parece um aglomerado de átomos, numa outra escala parece exatamente uma mesa, né? Que engraçado. É uma coisa tão simples de dizer. Tá certo? O raciocínio dele se baseava simplesmente numa mudança de escala, quer dizer, passando da escala macroscópica, onde nós usamos a mesa para escrever, para comer, etc. Né? Passando por uma escala microscópica, parece um aglomerado de átomos. Se você examinar mais ainda, pode ser assim, partículas subatômicas. E assim por diante. Né? Quer dizer, por que uma simples mudança de escala seria uma passagem do aparente para o verdadeiro? A diferença entre aparência e realidade não é a mesma diferença do grande e do pequeno. Mas é aí, evidentemente, uma confusão primária. Quer dizer, só porque você pôde observar isso numa escala microscópica, você sabe mais do que nós? Não é isso? Quer dizer, se eu mostrar para você só a visão microscópica de um objeto, e você só puder examiná-lo em escala atômica ou subatômica, você jamais vai nos dizer o que é esse objeto. Você não vai ser capaz de distinguir uma mesa de um elefante. Porque essa distinção só aparece na escala macroscópica, que é da nossa experiência usual. Tá certo? Então, essas pessoas que desejam substituir a experiência, em vez de elucidar a experiência, desejam substituí-la, ou às vezes até impugná-la, como fazia Sir Arthur Eddington, ou como faz Spinoza, por exemplo, né, que impugna a experiência sensível. Tá certo? Esses camaradas estão sempre com treta. E se tem a treta, você precisa descobrir do que se trata. Qual é o jogo que ele está jogando, afinal de contas? O que ele quer de nós? Né? Então, o meio de fazer isso é transformá-lo num personagem de teatro e analisá-lo, tá certo? Analisar a sua conduta de modo a você reconstituir o enredo a partir da conduta de um só personagem. Não é isso? Por exemplo, se você pegar a peça Otelo e você apagar todas as falas de Desdémona, ainda assim é possível, a partir da fala do Otelo, você descobrir, né, que ele tem uma mulher, que ele está desconfiado que a mulher está traindo, etc. Está entendendo? Então você tem que fazer a mesma coisa com esses personagens. Só que para isso você precisa de um treino narrativo. Você precisa conhecer centenas ou milhares de esquemas narrativos possíveis para você saber em que direção você tem que procurar. E é por isso que eu digo justamente que essa formação literária é básica. Não no sentido de você se dedicar a estudos literários como se faz numa faculdade de letras. Que hoje o que a faculdade de letras faz é tornar você incapaz de ler uma história. Tá certo? Porque nós só lemos essas histórias, de Dom Quixote, do Crime e Castigo, etc., porque elas se referem a personagens que poderiam existir realmente, e nos quais de algum modo nós nos reconhecemos. Agora, se você acredita que a narrativa não tem nada a ver com realidade, que não há pessoas, que ali há somente palavras, etc., bom, então o seu foco de atenção se transferiu desde a imaginação concreta do escritor para o estudo dos seus meios de expressão considerados isoladamente.
os quais os meios de expressão, evidentemente, existem. Só que se você não tiver o que expressar, não vai ser possível. Né? E todo esse negócio de desconstrucionismo, estruturalismo, etc., o que fez foi isso. Pega o estudante de letras e desvia, né, a atenção dele da substância humana, da literatura, exclusivamente para o estudo exclusivo, tá certo? Dos meios expressivos, a língua, a gramática, etc., etc. Então, quer dizer, isso é claro que é um sinal de burrice. O simples fato do sujeito aceitar essa proposta, né, já é uma burrice. Só que, tanto no caso do estudante de letras quanto no do estudante de filosofia, acontece uma coisa trágica. Quando você começa a estudar na universidade, você passa da linguagem do senso comum, da linguagem cotidiana, para aquela linguagem conceptual elaborada, você acha que você deu um salto qualitativo enorme. E esse salto é dado, né, rompendo com a linguagem da experiência comum e passando a falar só naquela outra linguagem impostada dos estudos acadêmicos. Bom, isto seria um progresso, né? Assim como é um progresso, por exemplo, você que já sabe andar, depois que você aprendeu a andar, você aprendeu a andar também de bicicleta. É um upgrade, sem dúvida, porque a bicicleta é mais rápida do que eu. Mas, se no instante que você aprende a andar de bicicleta, você desaprende a andar com os seus dois pés, não houve progresso algum. Houve a conquista de uma deficiência. Então, acontece que a maior parte dos estudos acadêmicos, principalmente no Brasil, consiste nisso. Eles separam o indivíduo do mundo da experiência e o insere num outro universo de discurso, tá certo? Que lhe parece mais elegante, mais sério, e desde o qual ele pode olhar até com desprezo para o mundo da experiência. Só que tudo que ele fez foi progredir no emburrecimento. Você se torna um verdadeiro imbecil, incapaz de entender qualquer processo da realidade e só capaz de jogar com aquele discurso naquele nível impostado. Como você vai conviver só com pessoas que falam no mesmo discurso, tá certo? Não é que vocês tenham a impressão de que sabem do que estão falando, porque o do que jamais entra em questão. Só entra a troca de um discurso por outro discurso, por outro discurso, por outro discurso, por outro discurso. Ninguém já é jamais testado na realidade. Não pode ser testado na realidade porque, vamos dizer, o abandono da realidade, voltar as costas à realidade, é a condição para penetrar neste outro universo de discurso. Tá certo? Eu conheci um professor na PUC, ele dizia assim: eu não desço do meu universo semântico. E eu cá entrava e pensava, eu aqui não vou subir aí, eu não sou idiota, eu subo aí, pô, não sei como descer para a realidade de novo. Né? Então, esses camaradas são todos assim. Se você lê, né, esses camaradas da USP são característicos, tem uma espécie de uma impostação que só vale lá de dentro da USP. Você lê o Janotti, você lê a Marlena Chauí e tal, é todo nesse. É um universo de discurso próprio que só vale para eles. Então, qualquer tentativa mínima de você reportar aquilo à realidade estoura com tudo, então não pode. Então o apelo à realidade, né, é considerado um golpe baixo. E vocês entendem por que, por exemplo, no meu programa Troço, porque eu xingo essas pessoas.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.